Boa noite, você está na Band Minas. Acordo extrajudicial pode antecipar ressarcimento da Vale às vítimas e ao poder público. Reunião foi realizada hoje em Belo Horizonte. Engenheiros que fizeram laudo da barragem da mina do Feijão podem sair da cadeia a qualquer momento. Famílias que ainda sofrem com o desastre de Mariana vão a Brumadinho consolar vítimas. Fake news estão atrapalhando o trabalho das forças de segurança em Brumadinho. E no futebol, Atlético consegue um empate na estreia na Libertadores. Essas e outras notícias a partir de agora. Medidas de emergência que devem ser tomadas pela Vale foram apresentadas hoje em Belo Horizonte. Em reunião conjunta da mineradora com os Ministérios Públicos Estadual e Federal e a Defensoria Pública Estadual e da União. A Vale tem aí uma semana para dizer se aceita esse acordo. Além de ressarcir as vítimas, a mineradora terá que pagar os custos de toda a operação de resgate que está em andamento, contabilizada até agora pelo governo de Minas no valor de 13 milhões de reais. Confira agora comigo no telão as principais medidas que estão sendo exigidas da Vale. Bom, as principais medidas são estancar os rejeitos que ainda estão escorrendo lá da barragem e apresentar em até 2 meses um plano de manejo de remoção de toda a lama. E impedir ainda que os rejeitos contaminem as nascentes e atrapalhem a captação de água. Ainda está sendo exigido da Vale fornecer água potável aos atingidos, manter pagamento de tributos para o governo de Minas Gerais e para o município de Brumadinho por pelo menos 3 anos. Ainda realizar pagamento mensal de um salário mínimo por pessoa adulta, meio salário mínimo por adolescente, 1/4 de salário mínimo por criança e ainda o valor de cesta básica por núcleo familiar. E ainda arcar com despesas que os atingidos estejam impossibilitados de pagar, como prestações e financiamentos. Concluindo, então, dentro desse acordo da Vale, ainda está previsto que a mineradora apresente um plano de reparação das vias obstruídas, rotas de fuga, via de escoamento para a produção local e disponibilizar transporte. E ainda ressarcir o governo de Minas Gerais de todos os gastos em razão do rompimento da barragem. Bom, o promotor de justiça André Prado, do Ministério Público aqui de Minas Gerais, antecipou, logo após essa reunião, que não vai aceitar um não da mineradora a essas propostas. Esse termo nós não admitimos negociação. Quer dizer, a negociação tem que ser em pequenos detalhes, em pequenos ajustes. Lá é um tratamento emergencial, né, e que a Vale não tem que questionar isso agora. A Vale simplesmente tem que pagar o que ela causou nessa questão emergencial. O Superior Tribunal de Justiça mandou soltar os 3 funcionários da Vale e os 2 engenheiros da consultoria alemã TÜV-SÜD, presos após o rompimento da barragem em Brumadinho. Eles foram os responsáveis por atestar a segurança da estrutura. Os 5 podem deixar o presídio de Contagem na Grande BH ainda hoje. Por volta das 7 da manhã, Michel Reis, advogado dos engenheiros da empresa alemã, chegou à penitenciária de segurança máxima Nelson Hungria, em Contagem. Os engenheiros, Andréia Suda e Makoto Namba, e os 3 funcionários da Vale, César Paulino, Ricardo de Oliveira e Rodrigo Gomes de Melo, tiveram habeas corpus concedido pela 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça. A decisão foi unânime. Na sentença, consta que, por enquanto, não é possível atestar que os suspeitos foram os culpados pela tragédia. Apesar do habeas corpus ter sido concedido nesta terça-feira, alguns trâmites burocráticos fizeram com que os presos ainda não fossem liberados. Os 2 engenheiros e os 3 funcionários da Vale estão presos há 8 dias. A prisão temporária foi decretada após os engenheiros da empresa alemã atestarem que a barragem B1, que se rompeu no último dia 25, registrava baixo risco. Já os funcionários da Vale são responsáveis pelo licenciamento e funcionamento das estruturas. O laudo que foi feito pela consultoria alemã TÜV-SÜD no ano passado indicou que a Vale precisava fazer algumas mudanças na mina do córrego do Feijão para aumentar a segurança. Os depoimentos dos 5 engenheiros que estão para ser soltos hoje já fazem parte do inquérito da Polícia Civil sobre as causas do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho.
Além dos depoimentos desses investigados, a polícia deve analisar relatórios técnicos e ouvir testemunhas e especialistas para ajudar a esclarecer as causas do rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão no último dia 25. A estrutura, que estava inativa desde 2015, já havia sido alvo de estudos feitos por engenheiros brasileiros e também pela Tuvisud. A empresa alemã fez uma série de recomendações à Vale para melhorar a segurança na barragem. As informações constam em 2 relatórios de mais de 350 páginas, produzidos em junho e setembro do ano passado. Os laudos feitos a pedido da própria mineradora detectaram problemas de erosão e no sistema de drenagem da barragem. Os engenheiros recomendaram a instalação de instrumentos de medição de fatores que poderiam comprometer a estrutura, como pressão interna, nível de água e abalos sísmicos causados por outras minas do complexo. Em nota, a Vale disse que cumpriu todas as recomendações. A polícia vai investigar se os procedimentos foram realizados corretamente. Segundo especialistas, mesmo com o relatório da Tuvisud comprovando a estabilidade da barragem no momento em que foi feito, a situação poderia mudar sem os devidos cuidados, aumentando o risco de deslizamentos ou liquefação dos rejeitos, que são possíveis causas do desastre em Brumadinho. Se ocorrer algum evento, que mude as características, do que foi feita a inspeção, então você pode ter alterações que levam a uma condição diferente daquela que foi analisada. Pode ter acontecido algo incomum, Pode ter acontecido. Então, mas isso a gente não consegue afirmar o que poderia ser. Pode ser uma saturação, por exemplo, um entupimento da drenagem, do dreno. Pode ser, mas são suposições que a gente vai fazendo, Observando as imagens. Agora, a certeza mesmo vai ter que ser feita uma auditoria mais detalhada, com bastante tempo, E agora eu trago informações sobre as barragens do complexo Mina da Fábrica, que fica em Ouro Preto e que foram vistoriadas pela Agência Nacional de Mineração nesta terça-feira. Engenheiros do órgão fiscalizaram as barragens Forquilha 1, 2 e 3, construídas pela técnica amontante e que não têm estrutura reforçada, como aquela que se rompeu em Brumadinho. Foi constatado por eles que não há instalações ocupadas por trabalhadores ali na Rota da Lama em caso de desastre. Os rejeitos atingiriam a cidade de Itabirito, de Ouro Preto em 3 horas, tempo aí considerado suficiente para a evacuação, de acordo com a Vale. As 3 barragens, estão desativadas e fazem parte do plano de descomissionamento de rejeitos, que deverá ser efetivado em até 3 anos, segundo cálculos aí da mineradora. Os engenheiros da Agência Federal ainda estão em Ouro Preto e ficarão lá até quinta-feira para acompanhar a manutenção dessas minas. E o Corpo de Bombeiros acredita que nem todos os corpos das vítimas serão encontrados. O último balanço aponta 150 mortos e pelo menos 182 desaparecidos. O trabalho de buscas fica mais difícil a cada dia e os profissionais precisam ter cuidado para evitar contaminação. Moradores da região atingida pela lama tóxica também devem ficar atentos aos riscos. Eu cheguei a trabalhar 15 horas seguidas, a gente conseguiu resgatar 4 corpos. Os corpos eram localizados e a gente de aeronave era desovado próximo desses corpos, fazia todo o serviço ali de remoção, aguardava a aeronave para o retorno. A gente só pensa que a gente tem que trabalhar bem para localizar, para resgatar, para salvar e dar o conforto, para quem a gente está ali pronto para servir. Os tenentes Túlio e Felipe estão de folga hoje, mas participaram das buscas em Brumadinho desde o rompimento da barragem. Passaram a semana mergulhados na lama. Em determinado momento você joga a mão para frente, aquela lama está muito fluida, você acaba afundando ali sem querer. Então vai o rosto, vai a cabeça, capacete. A gente teve que rastejar muitas vezes porque não dá para caminhar nessa lama, que ela estava muito fluidificada ainda, ela vai secando com o tempo. Óculos e luvas reduzem o contato com os rejeitos. Roupas próprias para mergulho ajudam a manter a temperatura do corpo. As equipes de buscas também tomam antibióticos para evitar contaminação por leptospirose, doença transmitida pela urina do rato. O militar ele desce da aeronave, já é obrigatória a passagem dele pelo corredor de descontaminação e uma vez por semana também a gente está orientado a tomar os remédios lá que são descritos para a gente poder tomar uma medida de profilaxia mesmo em relação às possíveis doenças que estão contidas lá no cenário lá na zona quente. Por prevenção, os moradores que tiveram contato com a lama e as comunidades ribeirinhas devem procurar os postos de saúde
para se vacinarem contra hepatite A e febre amarela. Quem apresentar os sintomas da leptospirose, como náuseas e diarreia, deve se dirigir ao atendimento de urgência. As pessoas que tiveram as casas atingidas pela lama devem aguardar a orientação da Defesa Civil para retornar. Em vários locais, o abastecimento é feito com água de cisterna que pode estar contaminada. Muita gente está louca para voltar para casa, para lavar seus utensílios, mas a própria água de lá, todo o lençol freático está contaminado. Então a Defesa Civil, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, vai coordenar uma ação para retorno dessas famílias nessas áreas. E uma correção. Os rejeitos do complexo Alimina da fábrica em Ouro Preto, em caso de um desastre de rompimento, atingiriam primeiramente a cidade de Itabirito. E agora, trazendo mais informações sobre esse assunto ainda da tragédia em Brumadinho, o acesso à cidade, gente, continuará prejudicado até que a Vale construa uma ponte sobre a rodovia Alberto Flores. Em coletiva realizada na tarde de hoje, a Defesa Civil disse que a mineradora também vai assumir o transporte das crianças de Casa Branca até Brumadinho. Segundo a Polícia Civil, mais de 500 amostras de DNA já foram colhidas junto aos familiares das vítimas da tragédia com a barragem da Vale em Brumadinho. E ainda faltam 16 corpos para serem identificados pelos peritos. Na coletiva desta tarde, a Polícia Militar fez ainda um balanço do número de prisões já realizadas em Brumadinho após o rompimento da barragem. 6 pessoas foram apreendidas e os agentes conseguiram evitar saques às casas que foram abandonadas por exigência da Defesa Civil. E segundo o Corpo de Bombeiros, as chuvas que têm caído sobre Brumadinho nos últimos dias vêm alterando o ritmo do trabalho das equipes de buscas. Hoje, a forte cerração da manhã impediu que aeronaves participassem da operação, que atuou em mais de 20 pontos do desastre. 400 profissionais estão na região e sem data para irem embora. Foi cheio de emoção o encontro entre os atingidos pela barragem de Brumadinho e as famílias que perderam parentes na tragédia de Mariana lá em 2015. A visita ao Córrego do Feijão foi para prestar solidariedade. Aline e Ana Paula são viúvas de trabalhadores da barragem de Fundão, em Mariana, que se rompeu há 3 anos. Elas vieram trazer solidariedade à família de Dona Maria, que está com um filho desaparecido desde o rompimento da barragem de Brumadinho. Rodrigo Henrique de Oliveira, de 30 anos, era casado e pai de 4 filhos. Como a dor ela é tão grande, tão imensa, a única forma de tentar amenizar é lembrar como que a pessoa era amada, né? E como ela nos amava. No dia do rompimento da barragem, 6 pessoas desta família foram atingidas. 5 ainda continuam desaparecidas. Já são 12 dias sem notícias. Essa mineração, essa barragem aí, tem outros meios de fazer com mais segurança. Mas, porém, é mais caro. E eles preferiram fazer uma coisa que é mais barata. Ana Paula sabe bem o que é isso. Foram 15 dias de expectativa. O corpo do marido, Edinaldo Oliveira, que era operador de máquinas, foi encontrado depois de 15 dias a mais de 100 quilômetros da barragem de Fundão. A tragédia de Mariana matou 19 pessoas e despejou mais de 35 milhões de metros cúbicos de lama que atingiram o Rio Doce. O distrito de Bento Rodrigues foi devastado. 400 famílias na região foram atingidas. Nós vivemos juntos 15 anos. Eu moro sozinha, não tenho filho. A gente tinha planos, a gente tinha sonhos. Tem tanta época difícil que a gente tem que viver, que a gente pensa assim, nossa, se ele estivesse aqui seria diferente. Aline ficou viúva e com 2 filhos para criar. O marido Samuel Albino também era operador de máquinas e foi soterrado pela barragem de Mariana. Revoltante, né? Porque não era para estar acontecendo de novo. Dona Maria tenta manter a rotina na casa da família enquanto aguarda por mais um dia de buscas em Brumadinho. Eu sei que Deus sabe onde ele está, mas eu também quero saber. Porque eu não acho justo uma tragédia dessa e a gente saber onde que está. O sonho de Rodrigo era trabalhar na Vale. Depois de passar por várias mineradoras, ele conseguiu ser contratado há 1 ano e meio pela empresa. Desde os 15 anos de idade, ele sempre gostou dessa área. Mineração. Mineração. Ele era operador 5, ele operava todo equipamento que dava ele operava o equipamento. E foi a empresa que ele sonhava entrar que levou a vida dele embora por nada. Rangel se lembra do dia da tragédia e dos amigos e vizinhos que também foram atingidos pela lama. Eu estava lá,
só que quando eu caí em si, foi meu irmão, eu corri. Quando eu corri, que eu cheguei aqui, meu pai e minha mãe já estavam desabando já, a gente não conseguia falar com ele, não conseguia nada, Porque no momento eu já havia visto ele um dia antes, e no outro dia, depois do acidente, era o meu aniversário, eles iriam vir para cá. É hora de falarmos de política. Nosso comentarista Orion Teixeira já está conosco para analisar as últimas notícias desse conturbado começo de ano, né, Orion? Boa noite. Boa noite, Inácio. Boa noite a todos. Bom, vamos então ao primeiro destaque de hoje. O ministro do Turismo, que é de Minas, Marcelo Álvaro Antônio, do PSL, mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro, toma posse hoje do mandato de deputado federal, para o qual ele foi reeleito e com o maior número de votos dentre todos os candidatos à Câmara por Minas. Ele foi exonerado ontem do cargo de ministro. Segundo a assessoria do político, ele não pôde participar da cerimônia de posse na Câmara dos Deputados na última sexta-feira, por razões de saúde. A pressão sobre o político está grande depois que uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, desta semana, falou que ele supostamente participou de esquema de candidaturas laranja, desviando recursos do fundo partidário. E, Orion, o Marcelo Álvaro Antônio está dizendo aí que amanhã ele volta mesmo para o Ministério. Dá para confiar? Você apostaria nisso? Inácio, uma saia justa dentro do governo é uma situação constrangedora para um ministro que vive um momento delicado. Foi denunciado, como você disse, e exonerado sem aviso prévio para tomar posse como deputado federal. Setores do partido dele, que é o mesmo do presidente da República, o PSL, comemoraram essa decisão em São Paulo. Marcelo Álvaro Antônio garante que volta amanhã. Se voltar, ficará aí numa situação de corda bamba até que prove a sua inocência. E tem uma disputa lá no PSL por esse cargo também, né? Exatamente. Bom, a gente vai acompanhar e conta para você. E ainda não tem, gente, data definida para os deputados estaduais votarem o texto da reforma administrativa do governo de Minas Gerais, que pretende economizar R$1 bilhão para os cofres do Estado em 4 anos. Ao anunciar as mudanças ontem, o governador Romeu Zema, do Partido Novo, disse que a quantidade de secretarias foi reduzida aí de 21 para 12, cortando em 47% o tamanho da máquina pública. Confira aqui no telão comigo como que ficou essa nova estrutura do governo. Então, nós temos a Secretaria de Governo, que está mantida, né? Fazendo uma fusão, Fazenda mantida da mesma forma, Planejamento e Gestão também igual, Saúde também e, além disso, Educação mantidas como estavam. Infraestrutura e Mobilidade passa a ser a nova secretaria e ainda Justiça e Segurança Prisional. Temos também Cultura e Turismo, unindo 2 antigas secretarias, Desenvolvimento Social, unindo 3. E temos ainda Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que se manteve igual em relação ao governo anterior, Desenvolvimento Econômico, que se torna uma supersecretaria. E temos ainda a Agricultura, Pecuária e Abastecimento se mantendo aí praticamente igual ao que estava no governo anterior. Orion, o que você achou dessa reforma administrativa? Vai funcionar bem assim? Funcionar bem pode até funcionar, Inácio, mas em qual direção, né? O que falta ao governo é uma direção, um projeto que possa recuperar Minas Gerais do ponto de vista fiscal e econômico, né? Economizar só por economizar não é suficiente. Veja bem, você anunciou aí que é R$1 bilhão em 4 anos. Apenas a folha de pagamento dos 600 mil servidores do Estado custa mensalmente R$3 bilhões. Então, Minas precisa de reaquecer sua economia, aumentar sua arrecadação. Para isso, você precisa atrair novas e grandes empresas que gerem empregos. Fora daí, Inácio, é enxugar gelo e ficar aí gerenciando contas a pagar. Claro que já ajuda um pouco, mas a máquina é grande demais para ser gerenciada. Mas é preciso, né, ir para frente. E ver como as coisas vão acontecer de fato. E agora, falamos aí sobre a tragédia de Brumadinho. A gente volta com esse assunto aqui nesse momento da política, já que a Assembleia Legislativa já está se articulando para montar o grupo de deputados que vai comandar a CPI sobre essa grande tragédia humana e ambiental ocorrida após o rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão. Orion, CPI em Minas, já se fala em CPI lá no Congresso. Seria melhor deixar as investigações por conta só da Polícia Civil, da Polícia Federal e do Ministério Público? Ou você acha que uma CPI a mais pode ajudar? Bastaria, Inácio, mas diante de tanta perplexidade, indignação, omissão, é quase impossível que as investigações não avancem para o campo político. Veja bem, a Justiça Mineira, que está aqui a 40 quilômetros da tragédia de Brumadinho, determinou a prisão de 5 pessoas. Depois, a Justiça Federal, que está a mais de 700 quilômetros da mesma tragédia, soltou essas pessoas. Ainda hoje vazou aí os trechos do depoimento desses presos e eles disseram que 2 dias antes
da tragédia, a Vale foi alertada sobre alterações na estabilidade das barragens e a Vale nada fez. Então é impossível que essas investigações não avancem no campo político. Tá certo. E agora, rapidinho, para a gente encerrar, o ex-presidente da Assembleia Legislativa de Minas, deputada Adalclever Lopes, do MDB, foi anunciado aí como consultor, ex-deputado, para assuntos institucionais do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que é do PHS. Adalclever concorreu ao governo de Minas, ficando aí em 4º lugar no primeiro turno. Qual é a razão dessa escolha? Qual a estratégia? Alexandre Calil, do PHS, por enquanto, mas pode mudar, né? Calil está pensando lá na frente, bem lá na frente. Primeiro, nas eleições do ano que vem, quando ele pretende disputar a reeleição ao cargo de prefeito. E depois, nas eleições de governador em 2022. Então, ele está com a visão política mais avançada aí. Tá certo. Semana que vem a gente volta a conversar. Obrigada, Orion. É um prazer. Boa noite. E veja a seguir, 5 pessoas morrem em capotagem de caminhonete na BR-381. Falamos de esporte, o Atlético conseguiu aí uma pequena vantagem na estreia na Libertadores. O time mineiro volta do Uruguai com um empate. Quem conta pra gente os detalhes dessa partida é o repórter e comentarista André Salles. Boa noite, André. Boa noite, Nácia. Boa noite para todo mundo. Pois é, o Atlético fez uma boa partida, a gente vai até ver os lances. Teve o domínio completo, saiu aí na frente com o Ricardo Oliveira fazendo um gol. Logo no finalzinho assim, do primeiro tempo, acabou saindo o gol de empate do Danúbio, que tinha até incomodado pouco até então. Depois, no segundo tempo, o Atlético continuou melhor. Mais uma vez o Ricardo Oliveira fez fez o segundo gol. O goleiro do Danúbio brilhou demais, foi o melhor em campo, mas aí veio um castigo e aí o Danúbio realmente acabou empatando. É uma boa vantagem, 0-0 aqui no Independência garante a classificação para o Atlético. Claro que o resultado poderia ter sido melhor, mas ainda assim é uma boa vantagem. Quando que é o próximo jogo? Já na terça-feira que vem. Tá, show. Obrigada, viu, André? Valeu. Bom, e já o Cruzeiro, gente, só para vocês sintonizarem, só vai entrar em campo no domingo pelo Campeonato Mineiro e o América vai jogar no sábado contra a URT. Mais uma agência bancária foi destruída por bandidos e dessa vez no sul do estado, na cidade de São Vicente de Minas. Segundo a PM, o ataque aconteceu no meio da madrugada e foi feito por 5 homens bem armados. Além de usar explosivos, eles dispararam vários tiros. Os suspeitos fugiram pela rodovia MG 383 e não se sabe se eles conseguiram levar o dinheiro. 5 pessoas morreram em um acidente na manhã de hoje na BR-381, no município de Nova Era, região central de Minas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a caminhonete onde estavam as vítimas ficou desgovernada, saiu da pista, capotou e caiu dentro de uma lagoa. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender as vítimas, mas elas morreram ainda no local. E o governo de Minas divulgou a escala de pagamentos dos servidores nos meses de fevereiro e março. A primeira parcela será depositada no próximo dia 13, a segunda no dia 25. Em meio aos 2 pagamentos, no dia 21, os servidores receberão a primeira parte do 13º, que foi parcelado, lembrando, em 11 vezes. Em março, a escala é a mesma, com exceção da segunda parcela, que será quitada no dia 26. E no próximo bloco você vai ver como as fake news estão atrapalhando o trabalho das forças de segurança que atuam em Brumadinho. Notícias falsas que circulam na internet e nas redes sociais podem atrapalhar a força-tarefa que atua nas buscas às vítimas da tragédia em Brumadinho. Uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas analisou todas as postagens veiculadas no Facebook, começando às 12 horas do dia 25 de janeiro, quando a barragem se rompeu, e seguindo ali pelos próximos 7 dias, totalizando mais de 26 milhões de interações. Os pesquisadores concluíram que boa parte das postagens trazem conteúdo enganoso ou fabricado, podendo ser 100% falso, com o objetivo de atrair pessoas para uma página e aumentar a visibilidade dela na internet. É por essas e outras, gente, que antes de compartilhar qualquer informação, verifique se ela é confiável ou não. Além da dor de uma população inteira e condições difíceis na busca por desaparecidos, o Corpo de Bombeiros tem enfrentado outro inimigo, as fake news. A gente teve muitas fake news em relação a que bombeiros estariam intoxicados por lama tóxica, o que não é verdade. A gente já teve fake news em relação a que os nossos cães de busca eles estariam sendo maltratados. A gente os trata da mesma maneira como qualquer militar que é tratado em relação ao respeito, ao cuidado com a saúde. E essas não foram as únicas notícias falsas que atrapalharam os trabalhos de resgate aqui em Brumadinho. Várias vezes ao longo da semana, autoridades vieram a público para esclarecer ou desmentir boatos que circulavam pela internet. Não há nesse momento espaço para fake news. Não há nesse momento espaço
para desinformação de forma irresponsável. Já tivemos fake news em relação a pessoas que estariam em locais, né, vivas aguardando resgate, o que não é verdade. Fake news em relação a possível rompimento de barragem também, ou que a barragem já teria rompido. Fake news em relação a vários vídeos que estão sendo veiculados que não são dessa operação. Então, assim, infelizmente, é uma infinidade de informações falsas que prejudiquem muito a nossa operação. Aplicativos de conversa e redes sociais são os principais meios de divulgação desse tipo de notícia. Porque está ao alcance de todos, a gente não sabe quais são as intenções das pessoas, são as mais diversas possíveis, né? E é muito fácil compartilhar. Para evitar o desencontro de informações divulgadas, apenas autoridades integrantes do gabinete de crise estão autorizadas a falar sobre as buscas e o que envolve o resgate dos corpos. A gente tem feito as comunicações com a população, principalmente por meio da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Polícia Civil, para a pessoa saber, né, que aquela fonte ali ela é verificada e não ter qualquer problema. Antes de compartilhar qualquer informação na internet, é bom ficar atento a alguns detalhes. Checou a informação lendo a matéria toda, verificou se outros veículos também publicaram, fez uma pesquisa nos sites de busca e verificou que a informação realmente está circulando, aí sim, compartilhe. E lembrando também que as pessoas que cometem esse tipo de prática criminosa, elas podem ser responsabilizadas, inclusive penalmente. E uma última informação, o Instituto Inhotim, considerado o maior museu a céu aberto da América Latina, que fica em Brumadinho, deverá reabrir no sábado, após 2 semanas fechado por causa do rompimento da barragem. A direção de Inhotim informou que a entrada será gratuita para todos os visitantes no dia da reabertura. E em homenagem às vítimas da tragédia, a instituição irá convidar todos os presentes para fazer 1 minuto de silêncio. Essas são as notícias de hoje. Amanhã estaremos de volta com mais informações para você. Fique agora com o Jornal da Band e até amanhã.